todos bem-vindos a mais um Café com Shark, o café que fala sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e negócios. Aqui você tem a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor e também automaticamente colocar mais dinheiro no seu bolso, fazer negócio com pessoas que são certas para você crescer. Hoje eu estou com dois convidados especiais aqui, vou revelar para vocês agora. Dois parceiros de negócio, são um dos patrocinadores aqui do nosso evento. A gente está numa pré-imersão agora, né? Nesse final de semana. E quero dar as boas-vindas aqui pro Elton e pro Fernando Valentini da N Soluções. Sejam muito bem-vindos aí ao podcast Café com Shark. Valeu, Michael. Bom dia. Tudo bem? Como é que tá? Bom demais. Bom, Seguro. quero dar um presente para vocês aqui que estão vindo para a imersão já. Que então, isso, aqui, hein? ó, um moleskine diferente para vocês, uma caneta personalizada. Como eu sempre falo, né? Salomão diz, né? Você tem que, né, agradar com mel, né? Chegou gente na tua casa, tal, sempre presenteando. Então é muito bom ter vocês aqui com a gente. Quando a gente fala lá em Minas, né? Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Só pra quem não sabe, né? Os caras são mineiros, né? Mineiros de Uberlândia. Uberlândia. Minas Gerais. Uberlândia não é a cidade daquela barrinha Bold? Não, Os meus fundadores? A Bold é daqui de São Paulo. Era. É, do Mas, Gabriel. mas tem uma lá, não inclusive. tem? Que começou É lá? a Topway, hoje em dia, que é do Lucas Luco com o Ricardo Rocha. Começou lá? Começou lá. Bota É a da Top. Tem certeza que a Barra da Bold não começou na cidade de Uberlândia? Absoluta. É? Uhum. Bota fé então. daqui Então, de- é de então, São então essa Paulo. daí mesmo. Essa é Top Way. Bom É demais. Bom, se apresentem aí pra galera conhecer vocês. Então, pessoal, meu nome é Elton Valentini, eu sou o cofundador da N Soluções, o Fernando é o outro cofundador. Ele teve a graça de ser meu irmão também, desde que ele nasceu. Nós trabalhamos com tecnologia e inovação em serviços e produtos para clientes. Legal. Trabalhamos muito com B2B, mas de grandes empresas e também com inovações em PME. Mas antes disso, a gente também trabalhou como consultor na área, eu com a minha especialidade, o Fernando com a dele, até que ali em 2011 a gente resolveu iniciar em soluções e desde então a gente vem trilhando aí a carreira no empreendedorismo. Aí, só para entender, vocês se formaram em faculdades paralelas e depois se uniram e foram trabalhando? Como que foi essa jornada aí? Mas deixa eu te apresentar, Deixa eu te né? apresentar, eu te conto essa história. Você conta a que ela história é daqui a pouco. interessante. Conta aí. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Fernando Valentini, sou um dos sócios fundadores da N Solução. É um grande prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Pô, o prazer é nosso. Nosso foco sempre foi desenvolvimento, né, desde o começo, e a gente viu uma demanda muito grande no mercado reprimida de prover soluções, né, que não fosse apenas o que o pessoal já tinha de conhecimento de pronta, ou seja, que fosse uma tecnologia específica ou um framework específico. Então, nosso objetivo foi criar uma empresa, né, que entendesse qual que é a melhor tecnologia para resolver aquele problema do cliente e não a que a gente já conhece. Ah, Então, perfeito. Muito bom. foi daí que surgiu o objetivo da empresa e até mesmo o nome, né, que para todo problema existe N soluções. Ah, que legal, cara. Que legal. Muito bom. Eu nem tinha sacado isso daí. Então. São então, N soluções, né? Exato. Então, o nosso papel é saber qual que é a melhor solução de acordo o prazo, necessidade do cliente e budget dele. Cara, muito, muito legal isso, porque aí a gente já vê que a empresa ela foi bem estruturada, né? Quando você fala de tem N soluções, a gente está olhando do quê? Foco no foco do cliente. Sim. O que meu cliente precisa, né? Porque às vezes a pessoa também forma um negócio, constrói um negócio com apenas uma única solução e não consegue atender ali problemas diferentes, em fases diferentes e tudo mais. Você falou uma coisa que é interessante, que eu acho que é legal para o público que está lá, que tá assistindo a gente, que é o seguinte: a galera não sabe explica para nós aí qual que é a diferença de cofundador e de fundador. Explica aí. Fundador é quando tem um só. Perfeito. Uma pessoa só e ela começou e criou a empresa sozinha. Cofundador é quando você junta com um ou mais pessoas e elas vão criar uma experiência ou uma empresa ou uma solução juntos. Muito bom, porque agora a pessoa que tá lá, tá vendo lá, né? Tá lá na headline da pessoa, lá na biografia do Instagram. Cofundador, significa que fundou ele mais alguém, junto com outras pessoas. Muito bom, O tá pessoal vendo? coloca sócio, eu tinha muito sócio, eu colocava muito sócio, falava como sócio, mas de um tempo pra cá eu mudei pra cofundador justamente por conta dessa percepção. Legal. O pessoal não entendia que às vezes assim, hoje em dia, por conta que muitas empresas trabalham também com stock options, phantom stocks, as pessoas viram sócios das empresas. Legal. Então, escritório de advocacia, essas empresas igual G4 Legal. e tal, todos os caras colocam que são sócios na G4, sócios na XP.
porque o cara exerceu stock options. Então, ficava um pouco confuso. Aí eu coloco cofundador para entender que eu participei da fundação da empresa Legal. junto com a outra pessoa. Muito bom. E conta pra nós um pouco dessa jornada aí, como começou. Você perguntou como começou, né? Se a gente formou junto, foi paralelo, não. Apesar de não parecer, eu sou mais velho que o Fernando, tá? Então, eu sou 3 anos mais velho do que ele. Então, assim, eu formei antes, e na época que eu tava formando, eu formei, sei lá, 2007, então tem um tempinho já de estrada que eu formei. Legal. E eu tava fazendo a faculdade ainda, e o Fernando tava naquela etapa ali de vestibular. Na época, nosso não era Enem, era PAIES, lá em Minas. Mas é como se fosse o Enem para poder entrar. E ele queria fazer arquitetura, você lembra? Exato. E ele queria fazer arquitetura. E eu falei, Fernando, cara, eu acho que o mercado de arquitetura não é um mercado legal, trabalha com tecnologia e tal. E até hoje eu lembro disso. Olha a importância do livro da leitura na trajetória, né? E eu dei um livro para ele de desenvolvimento com Delphi, que era uma linguagem que existia na época. E eu falei, cara, dá uma olhada nisso aqui, vê se você gosta. E aí ele viu, entendeu, gostou. E ele se dedicou ali, ele entrou na faculdade também, formou como eu em sistemas de informação. E aí, depois, logo em 2006, não sei, um pouquinho ali assim, 2006, 2005, a gente começou a trabalhar junto numa empresa chamada Ética Soluções. E aí o Fernando trabalhava na parte educacional, mas como eu já tinha um tempo de mercado, eu comecei a trabalhar lá em 2004, 2005. Quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava na área. Então, aí o Fernando foi trabalhar na parte educacional lá, e eu fui trabalhar já trabalhava na parte de liderança técnica dentro da empresa, consultoria. E aí, passou um tempo, eu fui trabalhar para o Bradesco e o Fernando seguiu a trajetória dele por outros caminhos ali. Só que a gente sempre, lógico, a gente é irmão, a gente é muito unido, sempre conversando bastante, a gente tem essa questão de sempre estar conversando, discutindo as questões da vida, problemas que está enfrentado e tudo mais. Então, e aí a gente foi conversando, e aí chegou num ponto lá em 2011 que eu falei com ele, cara, eu quero criar algo para mim. E aí ele falou, cara, então também estou a fim de fazer. E aí a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos para os clientes, só que ali em setembro de 2011, a gente conseguiu um primeiro grande contrato que justificava a gente ficar por conta desse primeiro contrato. Só que, como ele também fazia um trabalho muito bem feito na empresa onde ele estava, que era uma empresa de serviço financeiro, aí o pessoal falou assim, para onde você vai? Ele falou assim, não, eu estou criando minha empresa. Aí ele falou assim, o pessoal falou com ele, então você não quer prestar serviço pra gente? E aí então a gente já conseguiu o segundo contrato, na primeira semana. Legal, hein? Então assim, no outro mês a gente já sentiu a necessidade de contratar pessoas porque a demanda de serviço estava vindo. Justamente por isso que o Fernando falou, que a gente surgiu a empresa desde a concepção, porque o que eu conversei com o Fernando na época, falou assim, cara, por que eu quero montar a empresa? Porque eu vejo isso errado. Eu já passei por várias empresas, eu já vim aqui para São Paulo, trabalhava em instituições financeiras, eu não quero falar não para evitar, né? Então, assim, instituições financeiras, alguns mercados trabalhava com day trade, seguro, day trade. Não. É de software, Olha, não. Foi você que desenvolveu o robô, né? Eu cometi muitos erros na minha vida, mas eu nunca fiz duas coisas, day trade e comprar um Crocs, entendeu? O Elton é bom demais. Mas esse lance, será que não foi ele que fez o Tigrinho, não? Ele programou... Antigamente era Nokia 1100. Quando o Elton era jovem, era Nokia 1100. Era Nokia 1100, né? Era o jogo da cobrinha, ficava lá. Não era Tigrinho, era da cobrinha. Nessa época ele ainda tinha ICQ, né? Era MSN que tremia a tela. Legal. Mas assim, só pra concluir aqui, a gente sempre teve essa, que eu falei com ele, falei, cara, qual que era o problema? As empresas não eram um local de desenvolvimento das pessoas. Era só um local de extrair nem o máximo potencial das pessoas, de extrair o que a empresa precisava para a conclusão do serviço. Esse é um erro muito comum no mercado, né? E aí a gente não queria, falei, cara, nós vamos criar um local onde que as pessoas possam se desenvolver, que valorize um tipo de serviço específico, que era o desenvolvimento front-end, que a gente queria na época, porque era tido como algo amador. E a gente já tinha visto, nessa época, que ia vir uma grande revolução nesse mercado, como veio desde então, desde 2011 até agora. Esse mercado sofreu inúmeras revoluções. Desde 2015 para cá, então, intensificou ainda mais. Perfeito. E a gente já tinha visto isso, falou assim, olha, nós temos que ser uma empresa profissionalizada nessa área aqui. E a gente tem que ser um local onde a gente vai entregar para o cliente o que ele quer, na verdade, não o que ele quer, o que ele precisa, no tempo que ele tem,
no orçamento que ele dispõe. A Perfeito. melhor solução diante disso. E com o lucro dessa operação, nós temos que fazer com que essa empresa seja um local de desenvolvimento de pessoas. Cara, você vê com a diferença, né? Pelo que você me passa, assim, da história de vocês, foi realmente construído em cima do modelo de negócio, né? Foi. Não numa fonte de receita. Ah, eu tenho uma habilidade, eu quero prestar serviço. Não, peraí, deixa eu estruturar isso aqui porque eu tenho um Sim, objetivo do sim. início ao fim. Essa também, para mim, essa é uma das características que diferenciam realmente quem é empreendedor quando Sim. a pessoa realmente começa um negócio com esse tipo de estrutura, né? Você é um administrador ou você é um empreendedor? Exato, né? Tem muita gente que é administrador. Sim, Administra sim, demanda, sim. administra folha, administra Exato. pessoas, administra Perfeito. problemas, mas não empreende. Exatamente. Você ser um empreendedor é outra coisa. É completamente Você diferente, né? conseguir articular necessidades, você conseguir articular orçamentos, você conseguir articular as pessoas do seu time. Bom, e aí tem um ponto que é muito importante, até quando você traz essa parte de administrar e de empreender, que tem essa diferença, Aham. você vai ver que aquele cara que sai da CLT tradicional para ir empreender, ele é um administrador de recursos, de demandas. que é o que a gente você tá falando, Exatamente. é o empreendedor por necessidade. Muitos Sim, são, Total. surgem assim, né? E aí depois vai se corrigindo no meio do vai caminho, se né? corrigindo, ou não, né? bom. Ou se lasca no meio do caminho Total. também. Muito bom. A gente tem um histórico, É, né? Tem um estudo que fala que no Brasil, né, as empresas elas não passam do ciclo do primeiro ano. Justamente por isso que é um empreendedor por necessidade. É. Mas deixa eu abordar aqui um tema com vocês, que eu acho Sim, que aí, claro. aí dá pra gente fazer um desdobramento até para que o público consiga ganhar uma consciência maior do que é isso. O que é de fato tecnologia e inovação? Porque quando a gente fala em tecnologia, as pessoas sempre pensam muito em software. Sim. Eu falo de público comum. Ah, o que é tecnologia? Ah, é um aplicativo. Ah, o aplicativo é sinônimo de tecnologia. Ah, eu vou usar um sistema, sinônimo de tecnologia. Mas quando você fala tecnologia e inovação, aí já fica complicado. Sim. Porque a pessoa acha que inovar são coisas diferentes. Como que vocês explicariam esse lance da tecnologia e da inovação? Quer começar? Não, pode. Ah, posso? Então, assim, a tecnologia tem diferença. A tecnologia é uma forma de você fazer algo da mesma forma, ou melhor, com menos recursos. Tudo que envolve isso é tecnologia. Vamos Legal. supor, tem um campo para ser arado. Você pode arar com a enxada, você pode arar com um trator. Então, o trator é uma forma melhor de você fazer isso. É um software? Não, é um hardware. Perfeito. Né? Você pode usar depois tecnologia embarcada agora para controlar esses tratores, para fazer a colheita, sem precisar do operador. Na verdade, o operador ele está ali, mas ele não está manejando o trator. Ele está ali só para, caso o trator vá bater numa árvore, alguma coisa que não foi Garantir que detectada, não vai dar garantir a BO, né? segurança. É. Total. Então, para fazer a colheita. Inclusive, tem empresas que fazem esse tipo de software, para você ter uma ideia. O GPS do celular aqui, ele tem uma precisão, quando for assim, em área mesmo, de 600 metros ou 6 metros. Agora eu não lembro certinho. Mas, enfim, é irrisória a diferença, porque quando você coloca um software específico no trator, a precisão dele é de 2,5 centímetros. Ah, Entendeu? Então, para poder vir até aqui e depois vir em Ará. Então, aí, isso é inovação. legal. Entendeu? Você tem um GPS que está numa tecnologia, está em algo que te dá uma vantagem competitiva. Mas, Mas a inovação não necessariamente ela vai vir de uma tecnologia. perfeito. Ela tem inovação em marketing, inovação em processos, inovação em pessoas. Né? Por exemplo, só 20% das empresas no Brasil realocam as pessoas do grupo dela em novas atividades. Tipo, você fala job rotation ou... Não job rotation, de novas atividades mesmo. Sei lá, o cara... Colocar esse o cara mês pra se tá aqui- desenvolver. o cara tá aqui, Total. é um desenvolvedor esse ano. Beleza, vou usar um jargão assim. Ele é um desenvolvedor aqui front-end. Legal. Ah, então, trabalhando com React. Por que não ano que vem ele vai trabalhar com Angular, que é outra linguagem de programação? Então, por que ele não faz rotação? Só 20% das empresas, 20% das empresas fazem isso com as pessoas do time dela. E será que não é por isso também, se a gente for pegar esse... Isso é um tipo de inovar. se a gente for pegar esse dado também, a gente vai olhar, talvez seja por isso que a gente tem uma rotatividade tão grande, né? Sim. A pessoa não consegue, ela entra por um Sim. campo de oportunidade e ela não tem a chance ali de, às vezes, performar em outro lugar. Eu falo isso porque Aham. quando eu comecei minha carreira CLT lá, eu comecei como um coringa. Comecei como estagiário, aí depois estagiário vendedor, aí depois de vendedor supervisor, aí aprendi sobre financeiro, sobre gerência, até tornar gerente de expansão de franquia. Por quê?
por essa possibilidade de você fazer essas trocas. Quanto tempo levou? Desculpa, te perguntar mais ou Cara, menos. 2 anos. 2 anos, pois é. Durante Só 2 hoje anos. em dia, aí, eu concordo com você, muita gente sai por conta disso. Mas não vamos entrar num outro problema, que é o problema da mão de obra, que Total. ela é impaciente. O cara entrega uma coisa hoje, ele acha que ele é sênior, não espera 2 anos. Você fala pro cara que vai fazer essa trajetória em 2 anos, Bota fé. foi rápido a sua, você não concorda? Foi rápido Foi demais, rápido, tá foi uma doido. sessão, vamos colocar assim, Sim, meteórica. sim, Foi 2 anos para você poder chegar lá. total. Mas o pessoal não tem a paciência, a humildade para poder... Aí Passar a por gente isso. pode até entrar num Então, assim, aí num tem as lance. empresas que fazem pouco e a mão de obra que espera Tá. pouco tempo também. Aí dá até pra gente Então- entrar nessa seara aí, falando de pessoas, né, de mercado. Tem uma coisa que a gente vai falar em outros podcasts também, que é a questão do seguinte: é o cara que ele é júnior trabalhando em casa. É horrível. É o cara chega, não só o cara trabalhando júnior que chega em casa, mas o da empresa também. E ele tem uma falsa percepção de que ele é sênior. Sim, Então, eu até falei pra um cara, falei assim, pô, no teu mercado, cara, pra você poder se tornar sênior, você precisa de uns 10 anos. precisa. Você precisa desse campo. E aí, Porque é a experiência de tipo de problema que você consegue resolver. Que vai te Exato. tornar um sênior. Sabe? Então, Exato. você tem pouca exposição a problemas com 1 ano, com 2 anos. Exatamente. Vou colocar, eu falei, a gente tem 12 anos de empresa. Poxa, eu com 12 anos de empresa, agora que eu me considero um empresário maduro. Total. Entendeu? Hoje em dia eu me considero E um ainda empresário maduro. em constante Tem muita aprendizado, coisa né? Em constante aprendizado, todo dia. Constante Mas aprendizado. se você falar assim, é porque empresário não tem, né? Júnior, pleno e sênior. Você tá sempre com 100% do risco. Eu acho que assim, ó. É sempre júnior. Sempre júnior. É júnior 100% eterno, júnior, né? Júnior Sandy algumas vezes. Exato. Então, assim, a questão é o seguinte, que o pessoal não espera Uhum. o tempo necessário para poder evoluir, para se expor a vários tipos de situações. Isso aí é Faz o mínimo necessário, né? E a Exato. empresa também exige do cara o mínimo necessário. Então tem os Exato. dois lados. Não expõe outros problemas para a pessoa. E tem uma outra coisa que eu acho que você falou aí, que a gente, por exemplo, nosso time é praticamente 100% remoto. Algumas pessoas são presenciais, mas pessoas que trabalham direto no prédio, algumas coisas assim. Então, vamos supor, 99% remoto. Quando o cara é júnior, a gente não contrata remoto, porque ele não vai evoluir. A gente contrata pessoas remotas, pleno, sênior, que já estão trabalhando ali. Exato. Por quê? Porque um cara que é júnior, ele precisa muito do apoio do cara, que já tem mais conhecimento, mais vez com ele ali, no dia a dia, Exato. no ambiente, né? Porque ele tem que estar num ambiente Sim. onde vai proporcionar para ele ali as questões e o apoio que ele precisa para crescer. E aí tem um ponto aí que eu acho que é legal, que a galera confunde muito nessa escada de júnior, pleno e sênior, porque tá acostumado com a carreira tradicional. Carreira tradicional, para você ocupar uma cadeira sênior, 5, 7 anos, para mais. Aham. E aí a galera hoje, principalmente depois da entrada da internet e tudo isso, acha que tipo assim, você troca de cadeira mais rápido. É isso. E até tem um lance do júnior, não só do júnior, mas até pro pleno ainda. Eu acho que esse negócio ombro a ombro, né? O que é o ombro a ombro? Pô, a gente tá aqui no cotidiano vendo os problemas, eles estão acontecendo. Aí você tá ombro a ombro com uma pessoa que tem um pouco mais de experiência que você. Sim, ela vai te levar mais longe. E ela vai te levar mais longe. E a galera não tem esse time hoje, né? E é uma pergunta que eu até faço pra vocês. No mercado de vocês, a gente sabe que é um mercado em expansão, né? Tecnologia, inovação, desenvolvimento são coisas que, sim, vai crescer muito. Como que vocês estão vendo essa questão da mão de obra para os próximos anos? Porque eu tenho visto, assim, né? Eu tenho acesso a uma galera mais nerd, assim, né? Que é a galera que fica mais offline. Tem uma galera num desdobramento estudando engenharia e outras faculdades, introduzindo pesquisa em tecnologia para poder estar nesse mercado. Como que você vê o mercado aí, para quem está te ouvindo também, empresário do teu ramo, do tipo assim, cara, a gente vai passar por uma melhoria nos próximos 5 anos, o que a gente pode esperar do mercado em relação a profissionais? Tá. No seu ponto de vista, assim. Dá seu ponto de vista primeiro, Fernando, porque o Fernando faz mais parte do processo seletivo, Legal. então acho que ele tem mais propriedade para falar. Vamos falar 2 pontos primeiros para separar, né? Tem a expectativa de primeiro, cada vez o conhecimento está ficando mais fácil, né? Cada vez, antigamente, tinha um esforço muito maior para ter um ganho de conhecimento, né? E aí, mas só que aí é ter um conhecimento rápido e ter um conhecimento sólido. Hoje em dia, se eu quero ter uma noção de algo,
com a inteligência artificial, com todos os sites, materiais também que o pessoal está produzindo muito, né? Tem diversas fontes para se ter um ganho de conhecimento hoje em dia. Então, assim, conhecimentos básicos sobre diversas coisas está muito mais fácil, então vai ter muitos profissionais para a base. Né? Agora, Perfeito. especialistas está se tornando cada vez mais raro no mercado. Então, buscar porque hoje em dia está tendo falta de pessoas, né? A longo prazo, né? Falar assim, olha, quantos especialistas vão ter referente a tal assunto? Porque o pessoal hoje não tem a dedicação para poder aprofundar e tentar entender o porquê de cada elemento. Exato. Porque como o ganho do conhecimento está mais fácil, né? Acaba depois sentindo que aquilo é o normal e é o suficiente, né, para ela chegar. É a questão do iceberg, né? Você vê aquilo, beleza, já acha que é o suficiente, eu consigo operacionar no dia a dia, mas aí é quando surge um problema grave, aí às vezes a pessoa não vai saber, é aí que ela vai perceber que ela não tem aquele conhecimento e aí sim vai buscar. Ela não tem uma busca constante de melhoria, né? Fala, cara, eu já sei, eu consigo fazer as atividades do meu trabalho. No entanto, eu preciso entender isso além do que meu trabalho necessita, né? Então, no mercado de trabalho, a gente vai ver que vai ter muitas pessoas generalistas, né? Vamos falar assim, mas que conseguem executar a função, no entanto, vão ter poucos especialistas. É isso que você vê para os próximos 5 anos. Sim. Você até falou essa parte que você fala, eu lembro muito de uma frase do Chesterton, né? Que ele diz o seguinte, que você precisa de tempo suficiente para você se tornar bom naquilo. Ou seja, para você se tornar um especialista, você precisa de tempo, não tem como você negligenciar isso. Exato. É o que você falou, pode ser que uma outra pessoa vai ter talvez um crescimento meteórico, um pouco mais... Vai ter esses casos. Tem exceções. Mas na prática mesmo, o ideal é o quê? É colocar na cabeça... A gente fala isso pro tênis, por exemplo, no esporte. O tênis, para você poder conseguir dizer que você joga tênis, cara, você precisa de 5 dias na semana de quadra durante 5 anos. Não tem como você pular o efeito tempo e presença. E acho que a galera também não tem hoje não consegue lidar, né? Como tudo é muito rápido, dinâmico. Eles estão acostumados com tudo muito rápido, né? Isso, né? e aí Não tudo é muito rápido, né? Eles estão acostumados Eles estão acostumados, verdade, exato. Essa é a diferença. E aí, até complementando o que o Fernando falou ali, da questão dos especialistas e dos generalistas, eu quero falar aí um pouco para os empresários, assim, o que o pessoal geralmente cobra, né? Às vezes um plano de carreira, alguma coisa assim, e hoje em dia mudou-se muito isso. A gente desenvolve carreiras, não carreiras em cima de cadeiras, em cima de habilidades. Então, é aquela questão que a gente fala, o importante é o chá. Então, quando você vai criar uma cadeira... Conta o que é o chá para quem está ouvindo a gente. O que é o chá? O chá são competências, habilidades e atitudes. Então, a cada cadeira, o cara tem que ter suas competências, tem que ter as habilidades que você espera e as atitudes que você espera daquela pessoa lá. Então, as carreiras têm que ser moldadas em cima de competências e habilidades e atitudes, não em cima de é um desenvolvedor sênior, é um desenvolvedor pleno. Então, olha, eu espero que você seja uma pessoa na lista aqui que consiga resolver essas competências, que tenha essas habilidades e que aplique essas atitudes aqui, com o seu grupo ou com os clientes onde você está. Perfeito. E deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acreditam que a N, hoje, ela atende esses grandes clientes, que eu sei dos clientes que vocês atendem hoje, justamente por essa forma de pensar? Porque os profissionais se adaptam aos clientes? Como que é isso aí? Total. Certeza. Inclusive, vou dar alguns exemplos assim. Por exemplo, temos alguns clientes que são, por exemplo, listados em bolsa. E os pessoas tiveram um IPO muito grande e tem caixa. E aí, vocês sabem que ano passado teve uma pressão muito grande. Teve várias empresas de tecnologia com layoff. Isso aí foi comum. Então, teve clientes nossos, por exemplo, que tiveram um layoff muito grande. Mandaram, tipo, 100 em um mês, depois 100 e poucos em outro mês. Dessas 200 e tantas pessoas, só 2 eram da N. Eles escolheram manter as pessoas do nosso time junto deles, trabalhando, justamente porque absorvem a cultura, desenvolvem pessoas. Então, assim, a gente conseguiu pegar as atitudes do time perante o problema no dia a dia, dentro do foco. Então, isso aí é algo que, assim, qualquer profissional e empresa deve preocupar bastante, sabe? Até mesmo para depois a gente, né, que é a experiência do como é visto, né, o seu dia a dia, né? Então, o profissional, às vezes, principalmente da nossa área, né, ele associa ser
júnior, pleno ou sênior só apenas com as competências que ele tem, mas esquece totalmente das habilidades e atitudes dele perante um problema. Então, que nem você está entendendo que uma empresa está num momento de crise, às vezes ali que ela tem que fazer um corte. Como é que você vai mostrar que você tem um buy-in, né, referente com a empresa? Olha, cara, eu vou fazer uma entrega acima, eu sei que vai ter uma perda de produtividade aqui no time, mas como é que eu vou segurar para poder né, preocupar com a equipe que você está atuando para... Olha, se a gente aumentar a produtividade, gerar mais resultados para aquela empresa, ela às vezes vai ter um resultado mais positivo e ela vai conseguir trazer mais pessoas para o time e tudo mais, sabe? Qual empresa que pode pagar mais para você? A que está faturando muito ou a que está quase quebrando? Né? Então, se o sucesso da empresa está no seu. Eu até adaptei a frase lá, seu foco é o foco do cliente, para o nosso sucesso é o sucesso do cliente. Perfeito. Por quê? E é uma coisa que a gente aplica muito nos projetos lá, é essa atitude aí, de olhar o que é sucesso para o cliente e trabalhar muito em cima disso com os times. Vou dar um exemplo de um outro cliente agora, que, inclusive, na próxima segunda, eles vão ter uma convenção nacional de vendas. É uma distribuidora enorme. Ele é um case de inovação que a gente tem lá. Fatura 700, 800 milhões por ano. E eles estavam com uma necessidade muito grande de fazer integração de dados, porque eles não tinham visão de dados. Integração entre o ERP, aí eles trabalham com warehouse, então tem um HMS lá, um sistema de gestão de HRM, de gestão de warehouse, e eles têm que integrar tudo isso junto do RP, da parte financeira, num BI que a gente montou para eles. Então, só que tudo isso é integrado via APIs customizadas que a gente criou. Só que, o que era mais importante para o nosso cliente? Era ter essa integração pronta até a semana passada, lógico, né? Porque eles vão apresentar nessa convenção de vendas agora. E quem fez a contratação da gente lá foi o novo gerente de TI. Passaram-se 2 gerentes de TI antes dele e eles não conseguiram fazer essa integração. Então, é uma coisa que essa empresa está tentando fazer há 5 anos e não consegue fazer. E esse gerente de TI, ele entrou em setembro. Desde então, aí, por contatos, networking, um amigo meu, Manuel, entrou em contato com a gente tem trabalhado junto. Legal. Aí começamos o trabalho de fato em novembro, a gente estava modelando ali como trabalhar, começamos o trabalho de fato em novembro e agora ficou pronto. Então, assim, mas o time, através de entrevistas e conversa com o cliente, falou assim, cara, o que vai garantir que o trabalho da N está sendo feito aqui, bem feito, o que te dá sucesso? E ele falou, preciso fazer integração com o sistema X para poder apresentar na convenção de vendas. Desde então, todos os esforços do time foram feitos para poder atingir isso. E não foi eu, não foi o Fernando que foi lá e fez isso. Foi o nosso time de operação, time de projetos, os desenvolvedores, porque eles já têm essa cultura lá. Tá. Tem até uma pergunta para fazer para você, então, pensando no sucesso do cliente, quando a gente fala de tecnologia, vocês estão trazendo soluções para eles. Como que vocês fazem o acompanhamento desses KPIs, por exemplo? Para saber se esse time está realmente cumprindo o chá ali? Vocês têm alguma ferramenta de People Analytics que você está olhando a performance dos colaboradores dentro dos projetos individuais? Como que funciona isso daí? A gente tem uma ferramenta que a gente criou in-house, que a gente chama de dashboard. A gente utiliza essa para poder fazer o acompanhamento de todos os nossos profissionais de time, porque a gente tem alocação, a gente tem quantos profissionais estão alocados, quantos já estão, quantos projetos estão executando. A gente trabalha com 3 formas de trabalho. A gente tem um projeto, que a gente chama. O que é um projeto? É uma demanda específica com começo, meio e fim determinado. Temos as squads, que são times multidisciplinares que vão atuar com o cliente, igual nesse modelo que eu te falei, em cima de um objetivo em comum. Então, esse time ele vai estar junto do time do cliente, ou vai ser um time específico para o cliente, trabalhando, focando num objetivo. E esse trabalho ele é recorrente, então ele vai acontecendo, troca-se apenas o objetivo e as pessoas do time podem trocar de acordo com as competências e habilidades e atitudes necessárias para o próximo objetivo. Mas geralmente esses times eles vão só acrescentando pessoas, eles custam a ter reduções. E o terceiro modelo que a gente trabalha que é uma consultoria de inovação, que é onde a gente entra para poder entender os cenários do cliente,
as possibilidades que ele tem dentro das tecnologias, dentro das possibilidades de processos que já existem hoje no mercado, que ele pode colocar para rodar na empresa dele com pouco tempo para poder ter um ganho muito grande de resultado, em termos de performance ou do que for garantir o sucesso dele. Então, a gente olha todas essas 3 formas lá. Então, a gente tem pessoas que às vezes estão no cliente já há 4, 5 anos. Então, a gente acompanha tudo por lá. Então, toda essa parte de People Analytics, a gente acompanha com o dashboard. E os outros KPIs que a gente utiliza muito, Power BI, para poder utilizar ele. E algumas coisas a gente puxa também do Google Data Studio, né, Fernando? Legal. E até tem uma pergunta em cima disso. Nesse contato que a empresa de vocês tem, trazendo as soluções, tecnologia, resolvendo os problemas, algumas das empresas têm essa cultura de absorver para tentar pegar uma parte do teu time e levar internamente? Rola essas propostas ou geralmente o pessoal já é mais maduro? Como que é isso daí? A gente já tem previsto em contratos daí por já ter sofrido, né? Então, assim, é o que eu falo, o empresário maduro é bom por conta disso, já tomou pancada de quanto é lado. Então, a gente já passou por isso, então todos os clientes nossos têm isso, alguns realmente querem e tem previsto em contrato qual que é a regra do jogo ali. Tem uns que não podem em ocasião nenhuma, porque já consta também no código de ética do cliente, então nesses aí não podem, e nos que querem, aí tem lá determinado. Qual que é a regra do jogo para poder internalizar a pessoa se necessário. Porque com caras tão bons trazendo solução, qual que é a tendência de uma empresa que não está tão madura tentar absorver, e colocar a galera para dentro, né? Aconteceu já, mas por isso que tem contrato, né? A gente fala assim, né? O contrato existe para isso, né? Ninguém quer usar, mas no caso onde necessário a gente usa o contrato. Legal. O Racionais tem uma parte muito boa que ele fala que você só sabe quem é quem depois do divórcio, né? Não, mas um ponto também essa é boa. É importante falar, né? E assim, dentro do dia a dia, e é porque que sua empresa tem que buscar excelência independente disso, né? E eu acho que é algo que todos os empresários têm que buscar, né? E ter isso como objetivo. Por quê? Se sua empresa depender só de um camisa 10, né? Em qualquer momento seu camisa 10 pode sair, pode machucar, pode ter algum imprevisto e algum problema. O Hamilton pode ir para a Ferrari. Exato, entendeu? Então vamos falar assim, mesmo a gente tendo contrato, mas tem um mercado mundial, né? Vamos falar assim, que pode atrair. Hoje então, em dia é isso. Qual é a sua cultura de excelência dentro da sua empresa? Porque se a gente, da mesma forma que a empresa não pode depender da excelência minha e do Elton, não podemos depender de ninguém, né? E criar essa independência é importantíssimo para a empresa. Quer dizer então que qualquer peça é substituível? Não, você tem que valorizar os profissionais que fazem parte do seu time. No entanto, você tem que saber que a qualquer momento você não pode ter e como ser eficiente, independente de ter um artilheiro ali. Total. Né? Que aí é o trabalho de equipe. Sabe o que você diferencia processos. O chave. Então, quais são as competências, quais são as habilidades, quais são as atitudes daquela pessoa. Você me lembrou muito um conceito da liderança 5.0 do Jimmy Collins, que ele fala o quê? Mais do que ter pessoas dentro do barco, eu preciso das pessoas certas e bonificá-las, né? Eles fazem uns estudos lá. E aí eles dividem as empresas, né, que vencem, que são empresas que vão passar ali depois de 15 anos, e tem as empresas que não vencem por uma questão realmente cultural. E aí, quando você falou assim, não depender de um cara só, lá, quando você faz a análise com as empresas que não venceram, elas estavam realmente associadas não só a profissionais, mas a donos, fundadores com uma ideia central que não conseguiram descentralizar e fazer que a empresa funcionasse com um sistema de cultura e assim por diante. Ou seja, vai virar gargalo. Exatamente. Vai virar gargalo, e aí o cara não consegue crescer justamente por isso. Ou seja, muitas vezes a empresa do cara não guina justamente por quê? Por ele mesmo. E uma hora, cara, o cara tem que... Isso aí eu sofri muito com isso, sabe? Porque uma hora você tem que aceitar que você não é a melhor pessoa para fazer aquilo. Dói. Exato, é foda. Mas eu falo assim, pessoalmente, eu não queria tirar nada ali, porque eu pensava assim... Sou melhor, ninguém vai fazer isso aqui melhor do que eu. Poxa, que burro que eu era. Nossa senhora, tem muita gente fazer muito melhor do que eu. E eu sou muito melhor para fazer outras coisas. Então. É uma analogia que eu gosto muito de planta, né? E eu falo que às vezes gerenciar uma empresa é como, às vezes, cuidar de um jardim, né? Consegue ter muita semelhança em cima. E uma delas é como a sua empresa é seu jardim, a primeira coisa que todo jardim precisa é água, né? Então, se você for regar seu jardim, né, com um regador,
E aí, ou seja, a figura do empresário toda hora tem que estar lá jogando água para a empresa sobreviver, frutificar e dar resultado. Qual que é a questão? O empresário sempre tem que ficar atento, olhando tudo que está acontecendo, com cada plantinha ali para verificar se precisa regar ou não. E ele tem que ir lá, né? Ou seja, ele tem que estar presente, se fazer. Perfeito. Ele faz se tornar necessário ele estar lá. Agora, se ele monta um esquema, que aí a água sendo conhecimento, informação, processos, né? Associando, sendo com irrigação automática, toda empresa já consegue lidar e ele não precisa de estar lá presencialmente, né? Então, a empresa precisa ter informação, que seria a água, né, da empresa, é informação, processo e comunicação. Se todo mundo consegue informação de forma automática, conhecimento e sabe quais são os processos que cada um tem que fazer, o empresário não precisa estar lá, né? Então, as plantas conseguem trabalhar, sobreviver, e aí quando você for lá, você não vai estar lá para fazer uma sobrevivência. Você vai verificar o que pode melhorar. Exato. Aí, ou seja, você vai buscar o quê? Otimização, inovação. Melhorias. Cara, o que eu posso fazer agora diferente? Porque eu já não estou focado aqui no regador. Total. Eu posso chegar ali, olhar, apreciar. Ou seja, você pode, nossa, olha, aquela planta ali tá boa, essa daqui, nossa, olha aqui, se eu posso colocar um pouquinho Fazer mais uma de coroa, adubo. adubar, Isso. colocar Exato. um Então, adubo assim, 10-10. Exato. Fazendo nessa analogia que você falou, você Legal. vai lembrar disso. O que o professor Diego Reis fala? O que é o alimento que rega o amor? Você lembra? Não lembro. O sacrifício. Sacrifício. O sacrifício Verdade. são os alimentos que regam o amor e fazem o amor crescer. Exato. Então, nessa analogia de planta aí, pro empresário conseguir chegar nesse ponto, ele vai ter que fazer alguns sacrifícios. Ele vai ter que se retirar. É doído se retirar. Sim. Ele vai ter que aprender a repassar. E fazer coisas básicas, como criar processo operacional padrão, Total. uma instrução de trabalho. Esse é o desafio dos caras, porque Compartilhar informação. Compartilhar a Nossa, informação, confiar verdade. nas pessoas que estão com você. Isso daí. Né? Exato. Porque todo mundo sabe quando você não confia no outro. total. Tratar as pessoas como adulto. Né? Porque Você vê muitos como não um tratam problema as isso pessoas daí como adulto. dentro das empresas? Sim. A vejo. galera não tratando como adulto, Não, mas, vejo mas, muito. mas você acha que é, Porque é também uma... os outros muitas vezes não se portam como adultos. Mas é né? unilateral, né? Às vezes, né? Aham. Total. Deixa eu fazer uma pergunta pra você ainda sobre isso ainda. Bom, a gente, pô, foi bastante coisa a gente falou aqui, Muito. né? Mas as pessoas, às vezes, elas... É igual marketing, né? A galera às vezes confunde o marketing como um fim. Às vezes as pessoas também acham que tecnologia é fim. Mas tecnologia é meio, né? Sempre. Exato. Sempre. Tecnologia é meio para um negócio atingir a finalidade dele. Perfeito. Então, se a gente for usar a teoria das 4 causas, é no máximo ali uma causa formal. Tá. Né? Então, é o meio para o cara chegar em algo. Porque Uma finalidade. é igual a pessoa fala assim, vou contratar um software aqui, vou colocar isso aqui, nossa, Não resolve. vai resolver tudo. Não, O pô. software, ele vai te dar, igual eu falei, vai te dar agilidade de você evitar coisas manuais. Mas ele não vai te dar, a princípio, né, vamos colocar bem assim, inteligência. Porque isso aí tá mudando hoje em dia com a inteligência artificial. Sim. Mas a princípio o software não vai te dar inteligência. E ele não te dá também uma outra coisa muito importante, que é a validação do que ele está fazendo. Isso daí vai depender de uma pessoa. A pessoa tem que olhar ali e ver se aquela... Vamos dar um exemplo aqui, um software de gestão financeira, simples. Se o dado está sendo imputado errado, o software vai simplesmente calcular errado. Se a Exato. conciliação bancária não é feita, está errado, não vai Total. refletir a realidade. Então, Perfeito. a pessoa que manipula o software, ela tem que ter a observação da realidade e ver se o que está lá está de acordo com o que ela quer fazer. Perfeito. Desde que ela tenha isso, o software vai ajudar muito. Caso contrário, Caso contrário, vai ser só mais algo para poder xingar. exato, que é o que acontece muito, né? A pessoa pega um hardware, um software, fala, pô, mas isso aqui não funciona. Não é que não funciona. É que você não sabe o modus operandi para poder fazer isso. E até quero trazer um tema aqui para mesa, que é, cara, o lance da inteligência artificial, né? Sim. A gente tá no auge, tá no hype, tá todo mundo falando sobre isso. É. Pouca gente entendendo realmente como que funciona. Funciona, onde usar. Onde usar. Tem muita solução. Conta um pouco para nós a sua visão sobre isso aí. Então, eu acho que é o seguinte. Você falou que tá no auge. Eu acho que não. Acho que tá no início, na verdade. Tá. Né? Tá naquela... Sabe quando a parábola vai subindo assim? A gente Sim. tá no começo da parábola ali. Eu acho que a gente não tem capacidade ainda, sinceramente, de imaginar como vai estar daqui a 5 anos. Eu acho que isso é uma revolução
muito maior do que qualquer outra invenção que a gente teve. Uhum. Né? Muito maior do que uma máquina de escrever. Você muito fala maior à que o disposição do telefone. público, né? Porque antes isso era velado. Eu acredito que provavelmente deve ter. Você pega grandes bancos, por exemplo, como o Google, um banco de dados enorme. Obviamente que tem um algoritmo da inteligência artificial trabalhando ali há anos. Mas não é era aberto, generativa. Não é generativa igual essa ação, para trabalhar com a pessoa, para poder entender ali no fim o que ela está fazendo. Entendi. Até vou dar um exemplo de um edital que eu vi essa semana da CVM. A CVM abriu um edital onde todas as questões do edital envolviam IA. Tipo, para criar um robô, depois eu vou pegar aqui certinho, mas é criar um robô que vincula dados de movimentações de pessoas físicas com o imposto de renda. Então, ela quer criar ali para poder pegar falsificações. Ela quer colocar ali para poder pegar, vamos supor, operações de venda na bolsa que sejam suspeitas, para poder pegar um tipo de balança que está sendo mascarado ali. Então, tem todas as questões que a CVM colocou lá são com IA. Então, por isso que para mim tá no começo mesmo. Agora que isso vai entrar no mercado, e aí essas IAs daqui a pouco elas vão começar a comunicar uma com as outras, e isso daí sim vai trazer uma revolução. Eu acho que a IA ela é similar. Tá? A IA ela é similar à revolução apenas que a internet causou. Tá. Entendeu? Pra gente colocar assim, no ponto de vista do que mudou na humanidade. Então, a internet mudou muito. A IA agora vai fazer uma nova revolução no mesmo molde, no mesmo impacto que a internet teve. Porque a inteligência vira commodity agora, né? Vira. Então, por exemplo... Isso é o que virou das soluções hoje em dia. O que todo mundo fez? Um monte de solução que mascara ali a API ou do uma Azure ou do ChatGPT 4 e grande parte para coletar a grana mesmo do pessoal que é mais desavisado, vamos colocar assim. Então, quem tem menos conhecimento fala assim, nossa, essa aqui faz alguma coisa. Mas tem umas soluções muito legais, que aí, assim, foram bem treinadas. Eu vou falar de uma que eu lembrei agora, que assim, o pessoal fez uma IA que ajuda você a treinar para ter uma redação nota 1000 no Enem. Então, a IA é um modelo totalmente treinado ali, e é um micro-SaaS, que é uma outra tendência. Então, assim, eu acho que as tendências vão ser essa. Micro-SaaS mais IA. É a ANI. ANI é Artificial, né? Narrow Intelligence, que aí ela é específica para uma coisa. Para aquela finalidade. É o que a gente chama, a gente falou sobre isso, né? Sobre os agentes, né? O desenvolvimento de um agente específico para poder fazer aquela ação, né? O conceito hoje em dia chama ANI, né? Vamos falar assim, que legal. É ANI, que aí é de Artificial Narrow Intelligence, e pessoal muito de arquitetura, né, querendo ou não, tá utilizando muito ela para poder verificar pesos, né, imagina, vai construir uma inteligência ali de peso, onde eu posso colocar pilar ou não, onde que precisa, quanto que suporta de cada, então é uma inteligência específica, aí mesma coisa, vai gerando para diversas áreas, né, dentro de cada jeito. Aí esse exemplo é a do Enem, que é para ensina a pessoa a fazer como tirar uma redação. Ela faz a redação, sobe lá, ela dá uma nota para aquela redação e sugere melhorias, né? Porque só dar uma nota não ia adiantar nada. E aí é muito importante, né? Até trazendo assim para os negócios, né? Às vezes o pessoal vê o ChatGPT e fica assim, nossa, eu vou utilizar. Às vezes ele não tem que ser algo abrangente, tem que ser algo específico para o negócio dele. Então, por isso que é muito importante o pessoal conhecer essa questão do ANI e pensar justamente o que é importante eu gerar uma inteligência artificial específica de uma parte do meu negócio. É igual aí o você que consegue a gente gerar tá um valor lá com o Júlia. Exato. A gente tem um cliente, chama Júlia, a gente está fazendo para ele justamente isso. Ele é muito forte em redes sociais, ele responde 80, 90 stories por dia, e ele tem também uma carreira muito grande de empreendedorismo, de várias empresas vendidas, e ele tem muito material dele na internet. Então a gente coletou todo esse material, está convertendo tudo para um modelo que a inteligência artificial consegue entender, e aí vai ter o agente dele, para as pessoas poderem contratar e fazer consultoria com o agente dele. A gente tem essa conexão, né? Tem um cara que trouxe, eu estou inclusive lá na comunidade dele, que é o Alan Nicholas, ele trouxe esse conceito através de primeiro você alocar essas informações no Obsidian e depois transformar numa N, que é o que você fala com esse banco de dados. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está ali com pessoas, processos, etc e tal, como que você vê essa questão da inteligência artificial? Porque tem muita gente que fala assim, vou perder o emprego, etc e tal. E aí um pouco do que você está me falando aqui também me traz uma visão que é o seguinte, existe uma visão
visão muito segmentada, ou seja, de uma bolha de quem está na internet. Então, quando você fala de inteligência artificial para quem está na internet, vamos colocar assim para o público comum, é ChatGPT e outras ferramentas. E tá tudo muito, tipo, pequeno, não tem, é superficial. As pessoas não conseguem entender a lógica do processo todo e a dimensão que tem aquilo. E aí surgem essas narrativas do tipo, as IAs vão substituir as pessoas, não sei o que lá. Eu acredito que uma parte vai, mas eu queria entender de você. Como que você vê isso aí como um divisor de águas? Vai ajudar os profissionais dentro do dia a dia ali? Como que você enxerga isso? Bom, é uma pergunta complicada, né? Mas assim, porque vai ter mudanças de funções, né? Não adianta. Da mesma forma que nem o Elton mencionou, a internet veio, tirou algumas funções que eram padrões, né? E hoje em dia não existe mais, né? Imagina o pessoal que fazia disquete, né? Hoje em dia a tecnologia é justamente isso, né? Fecha ciclos, né? Então agora vai ter fechar diversos ciclos, né? Porque é algo muito poderoso. No entanto, vai surgir novas necessidades, que aí a gente entra num outro que já é algo que vinha também junto com, né? Antes mesmo da inteligência artificial, que eu acho que é o que todo mundo tem que focar, que é o quê? É na parte de experiência. Por quê? Querendo ou não, a inteligência ela é artificial, é fria, querendo ou não. Por mais que daqui uns anos vai ter muita evolução, mas Sim. O humano ainda vai ter a questão de criar experiências, né? Então, por isso que agora é um foco que é imprescindível para todo empresário e todas as pessoas, né? Pensar, eu vou relacionar, vou criar algo, qual a experiência que eu desejo? Porque aí vai ter diversos mecanismos para facilitar a construção daquela experiência. Então, agora, se você for enriquecendo as experiências que o cliente tiver, que nem o Elton mencionou, hoje em dia tem clientes que a gente tem que construir APIs, diversas APIs, para poder coletar dados de diversos lugares, para poder dar uma visão única do usuário para o cliente. Holística, né? Uma visão holística do cliente. Eu acredito que um tempo, né, curto espaço de tempo, uma inteligência artificial, a gente vai conseguir direcioná-la para fazer isso de uma forma muito mais rápida. Sim. Mas agora, se eu só der esse dado, né, o empresário vai só olhar de forma mais rápida. Mas beleza, a partir daquele dado, quais são as experiências que ele pode prover para aquele cliente, Perfeito, ou para o vendedor, para ele poder fazer. E isso que vai ser o grande diferencial. É o que você falou de ficar olhando o jardim. Exato. Vai estar lá para. Eu até peguei aqui um dado aqui da PwC CEO Survey, que saiu agora em janeiro. Inclusive, sobre justamente isso. Ela tem a percepção de CEOs no Brasil e global. Primeiro, sobre até que ponto a IA generativa vai causar redução de funcionários. Então, no Brasil, a percepção é que para 31% das empresas vão ter reduções de funcionários por conta de IA, e no mundo, 25%. Porém, aí tem uma segunda pergunta que mas quantos que podem ser compensados por outras contratações de novas demandas? Então, no Brasil, são 47%. E no mundo, 39%. Ou seja, as empresas vão perder cargos, que são cargos o quê? Repetitivos, trabalhosos, ineficientes. Sim. Mas eles vão conseguir ganhar agilidade e necessidade em outras áreas. Onde vai ter que ter uma pessoa mais experiente, mais especialista, que é igual que o Fernando falou ali. Inclusive, eu trago mais dados dessa pesquisa aqui e falo mais coisas na minha palestra lá na CNN. Então, quem estiver lá na nossa imersão presencial vai conseguir saber mais sobre isso daqui. Tem até um ponto que você coloca que para mim é muito claro assim. A gente tem lá, você tem a função operacional. E aí a gente vai criar uma N, eu uso a linguagem, falo que é a gente, mas é basicamente a mesma coisa. Você vai criar uma N lá, perfeito. O cara que abandonou aquele posto, ele é o melhor cara para criar aquela N. Claro. Sim. Só que ele enxerga como eu tô perdendo lugar para esse agente. E não, ele é o melhor cara para formar esse agente. Sim. E isso vai custar muito caro no mercado. Sim. Então, por exemplo, a pessoa está numa função, por exemplo, sou um desenvolvedor. Tá, eu vou desenvolver um agente, uma N, que seja capaz de tomar melhores decisões comigo, que busque essa informação em outras inteligências artificiais quando não conseguir ter a resposta, e eu alimento esse agente aqui. E aí eu vou oferecer isso aqui como solução para dentro da empresa, para esse cargo que eu deixaria. Cara, para a empresa, isso é revolução. Pro cara, pro bolso dele,
vai colocar muito mais dinheiro do que ele colocaria fazendo isso. Só que aí o nível de profissional que a gente precisa para poder fazer e desenvolver esse tipo de coisa, esse tipo de agente, aí já é um nível Uma um régua pouquinho... mais em cima. Uma régua mais em cima. E aí tem que é o sair. profundo que você falou. É. É o cara que tem que começar a se tornar especialista e não só generalista. E o né? pessoal tem uma síndrome aí de, igual o Fernando falou, de superficialidade muito grande. Total. Estuda, vê um artigo, não, já sou doutorado nesse termo. Acabou, cara. São Não os tem caras como. que são formados em medicina pela Grey's Anatomy. É. 7 temporadas e Dr. House, rapaz. Você é advogado? Sou formado lá pelo Harvey Suits. Specter. Suits. Muito bom, cara. Muito bom isso aí. E deixa eu te falar uma coisa aqui Boa, pra hein, gente Harvey? poder... A gente tem 3 pontos aqui bem legais pra falar ainda. Sobre a questão de melhoria e inovação. O que vocês acham aí? O que vai ter de novidade pra gente aí no ano de 2024 em relação a isso da Eni? O que a Eni tá fazendo pra trazer melhorias e inovação pros clientes aí? Tá, a gente está trabalhando muito com nessa questão da consultoria de inovação mesmo, pegando muito forte nisso, porque muitos clientes nos procuram mesmo para poder ver assim, cara, eu quero fazer um sistema aqui que faz isso, aquilo. Muitas vezes com orçamento muito enxuto. Então a gente... E é custoso fazer um software customizado. Apesar de a gente estar falando que a gente vive numa era de inteligência Só traduz pro artificial. pessoal aí Aham. que custoso, no mineirês, No é Mineirês caro. é caro. É duas coisas, é caro ou levado, depende. Total. O software é custoso, o menino é levado, né? Ah, Então, no Mineirês tem essas duas coisas. Total. Custoso de caro. Então, Sim. é caro criar um software, né? Customizado. Então, a gente tá trabalhando, lógico, muito com isso ainda, porque é o nosso, que a gente chama de motor 1, mas a gente trabalha com o motor 2, que é para poder ajudar as empresas a otimizar recursos, igual eu falei, com ferramentas que já existem no mercado e que ele consegue ganhar tração muito rápido. Porque aí, o que a gente vê que é muito comum os empresários estarem hoje em dia? Distraídos. Né? Até a palavra distrair, ela vem, se a gente pegar o significado dela, é perder tração. Então, os empresários estão perdendo tração porque eles estão correndo em círculos, buscando formas de colocar ferramentas, colocar processos e às vezes até criar. Só que eles não têm a expertise tecnológica, às vezes nem de negócio, né, e nem de operações, para poder entender como que ele pode articular isso aqui da melhor forma para poder ganhar tração mais rápido. Perfeito. Então, a gente está trabalhando muito nisso. Usar ferramentas no-code, usar ferramentas low-code, usar ferramentas prontas, usar Explica aí. integrações. Pro cara que tá ouvindo aí, que não sabe o que é uma ferramenta no-code, low-code, Uhum. pelo menos essas duas aí, qual que é a Sim, diferença o que que entre é? elas? O no-code, na verdade, ele é como se fosse assim, um Canva para você criar um software. Perfeito. Então, ele tem alguns elementos ali pronto. A gente... Um exemplo que Ah. já é antigo e às vezes o pessoal não conhece, né? Porque às vezes é o famoso crie seu site pela Wix. Né? É uma ferramenta no code, você não precisa programar, você vai arrastando os elementos ali e você consegue trazer seu site, né? Aí agora um low code, às vezes para quem já trabalhou criando seu site, às vezes que é mais fácil, é um WordPress. É o Elementor. Que aí você pode colocar o Elementor, que aí você pode colocar... Então, assim, são coisas que já Extensões, existiam. plugins, Isso, aí você vai lá, mexe Faz um uma configuraçãozinha, uma coisinha ou outra. low-code. Low code. Top. Low code esse já. O no code é você simplesmente pegar algo pronto e configura e coloca para rodar. Perfeito. Mas tem algumas ferramentas que a gente chama de no code, por exemplo, que permite a gente criar softwares muito complexos já hoje em dia, que eu vou usar outra palavra aqui de anagrama, que são aplicações lobby, né? Que é Line of Business Applications. Então, assim, as aplicações que a gente usa em negócio, em dia a dia, hoje em dia não tem mais. Não é que não tem mais, é muito forte falar isso, mas grande parte das necessidades de empresas a gente consegue resolver com ferramentas no-code e low-code. Então, ao passo que, se você colocar um desenvolvedor para fazer algo customizado, você vai levar mais tempo. Perfeito. Tem situações que você precisa disso. A gente já fez alguns trabalhos também para Siemens, Indústria 4.0, que a tipo de solução que tinha que ser uma solução disruptiva. Beleza. Mas, às vezes, você precisa só fazer ali um painel para capturar algum tipo de dado. Então, você pode usar algumas ferramentas, tipo o Como, o Elementor, o Google Data Studio, olhar como essas ferramentas aqui estão integrando a navegação dos usuários no seu site com o Hotjar. Então, você tem um nível de inteligência e de sofisticação na entrega muito grande do que se você fosse fazer esse mesmo trabalho aqui com um dev. Perfeito. E o ganho é miserável
Total. no final, entendeu? Total. Mas num você vai gastar 100 mil para fazer, no outro você vai gastar $150. É completamente diferente, né? E o tempo, tem o custo do tempo. Total. Num, às vezes vai levar 3 meses, nesse daqui em 1 semana e meia tá pronto. Total. Muito bom, cara. E é um lance que as pessoas, às vezes, elas ficam imaginando, principalmente para o empresário mais comum, que é o cara do offline. E aí eu falo, não tô falando de grandes empresas, né? Então, igual você Sim. citou a Siemens, por exemplo. Mas quando você vai para o mercado tradicional, a pessoa, às vezes, acaba não investindo em tecnologia já pela relação do custo, porque ela consulta uma empresa de desenvolvimento, um programador, o cara fala, não, ó, pra você fazer isso daí vai custar Cara, 300 mil. Aí o cara fala, É. pô, eu queria um aplicativo meu próprio que já existe essa solução Aham. e muito mais enxuta. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que está no radar, que é o seguinte, e para a experiência do cliente, o que vocês acham que tem de diferente, assim? Como que a gente trabalharia um diferencial, ainda na questão de tecnologia e inovação, para melhorar a experiência do Perfeito. cliente? Sobre inovação, né, e experiência, para mim, os dois caminham juntos, né? Porque, Show. assim, inovação faz parte do wow factor, né? Algo que a gente sempre tem que impressionar o cliente, gerar uma experiência diferenciada, né? Porque quando a gente fala de vantagem competitiva ou porque tem que fazer escolha de A ou B, a parte de experiência entra direto dentro do valor. E aí é uma questão muito importante que tecnologia nem sempre é necessário para fazer uma inovação, né? Pode ser uma mudança de processo, pode ser agregar algo que você já faz dentro do seu serviço ou produto que a pessoa não espera, né? Apenas ter uma expectativa quebrada, mas a ponto de over-deliver, né? De uma entrega acima do Sim. esperado, já é uma inovação, porque a pessoa já tem um padrão ali, então, querendo ou não, é uma coisa muito importante ter o foco na experiência, né, para trazer uma inovação. E aí você verifica qual é o tipo de tecnologia que a gente precisa para isso, né? Vou dar um exemplo, eu lembro do Murilo Gun, né? Ele era comediante, aí falando que ele verificou lá, o pessoal precisava dando exemplo como se fosse a Colgate, né? Tava tendo problema de peso, né, que tinha caixinhas lá na fábrica que estava vindo sem o creme dental dentro, né? Aí o pessoal foi lá, os engenheiros montou uma renca de balança, colocou lá, e aí os caras de repente foi ver, ninguém estava utilizando a balança, né? Aí foi ver o pessoal, né, na linha de produção, falou, não, estava demorando demais para poder pesar. A gente foi ali, colocou um ventiladorzinho na frente ali, as caixas que tiver vazia sai e cai, depois a gente vai lá e pega. Inovou, Inovou, né? sem ter que colocar uma tecnologia alta. É uma Total. tecnologia já existente, né? Então, Total. pessoal... Mas por quê? É inovação de experiência... processo nesse caso. Isso, Aham. entendeu? Então, vamos falar assim, é algo que é muito importante a gente trazer, e aí uma inovação que nem você mencionou. Às vezes o pessoal casa muito com o online, né? O digital, né? Vamos pensar um restaurante, às vezes, né? O que é uma... Gosto de caneta. É uma inovação. Isso. Ela escreve e mexe no telefone. Touchscreen, né? Touchscreen. Isso, Olha lá, é exato. uma inovação. Agregou o valor dela. Isso. Total. Trouxe uma funcionalidade diferente para o que já existe, né? Em algo que é uma caneta, né? Ah, não, ela precisa de anotar, e isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de experiência cliente, é o quê? Tem o over-delivery, mas só que o pessoal, às vezes, né, que nem o Elton falou, na parte de perder a atração, às vezes é ficar distraído no tipo assim, nossa, eu tenho que quase fazer o foguete dar ré, né? Acho que o inovar é só o foguete que dá ré, né? Total. E não, pelo contrário, vamos dar um exemplo simples, às vezes, de um restaurante, né? Ele pode ter o suco de laranja, mas beleza, se ele sabe quem que é o cliente dele, aí tem um público infantil muito grande. Por que que em vez de fazer um simples suco, ele não pode ter já lá o suco associado com um personagem, que aí já vem num copo diferente, né? Caracterizado, em Sim. vez de ser um drink, né? Tem Uma uns... fumaça, um negócio Isso, diferente, então né? uma poção mágica, se for Total. alguma coisa Harry Potter, ou pode ter vários, né? Aí o Sim. do super-homem, né? Então, já é algo que inova e gera um valor de uma experiência do que o cara levou a família para comer, a criança ficou mais feliz. É o foco no foco do cliente, né? Então,
Isso, mas por quê? Você tem que pensar na Esse pai experiência. vai voltar lá todo final de semana. Isso. Meu filho Então, bebe isso aqui e me deixa em paz. Exato. Então, é só uma questão de ter os brinquedos, né? Então, ou agora, nossa, eu não tenho o custo. Aí volta naquela questão do custo. O ROI é muito caro disso, né? Eu não vou ter um ROI, o gelo seco e tudo mais. Então, beleza. Que seja algo simples, então. Que seja uma foto, né? A pessoa tá ali, quantas pessoas hoje em dia têm foto impressa? Né? Você vai tirar ali, pega o garçom, às vezes, junto o pessoal, tira uma foto. Kodakzinha, né? Isso. Grava a experiência Imprime, da família. Ó, exato. tá aqui. Entrega para aquela As famílias família. não vão pro Coco Bambu, eu conheço, né? Uhum. Porque tem coisinha para as crianças colorir. Sim. Lá no Coco Bambu. Sim, Você chega com total. criança no Coco Bambu, eles entregam algumas ilustrações, um kit de lápis e a criança ficou O colorindo. McDonald's fez isso durante muito não, tempo, tem né? muito Ah, tempo. é? Tem até o do lembro. Eu lembro do Netão e Coco até a Bambu. caixa dele. Do A Netão, caixa, do Bom Bife? a caixa do hambúrguer dele, tipo um McLanche feliz, né? Você pode colorir ela todinha. Então, assim, são legal. experiências de baixo. E é isso que a pessoa sempre tem que estar atento, né? Saber, olha, o que eu posso fazer que vai gerar um valor que não é complicado. Eu vou estar inovando, melhorando a experiência do meu cliente, né? E não precisa ser uma questão de tecnologia alta. E existe uma Exato, tríade da experiência, né, Fernando? Que é o colaborador, o cliente E o usuário. e o usuário. Então, né, o seu cliente, às vezes, quem que é o usuário? É o cliente, seu cliente. Quem que é o colaborador? Seu colaborador. E a experiência do cliente. Então, você sempre pode impactar em um dos pontos dessa cadeia de valor. Ou no seu cliente, ou no colaborador dele, ou no usuário, que é o cliente. Ou os do seu três, cliente. né? Ou os três, assim, o ideal é os três, mas Perfeito. você pode começar com um, Ixi. e aí com o outro, depois com o outro. Depois Então, às depois vezes, vamos supor, no caso do restaurante, olha, às vezes a gente pode fazer, sei lá, tô dando um exemplo aqui, uma bandeja diferente para os garçons, entendeu? Então, Total. pode ser alguma coisa nesse sentido Bandeja ali. com LED. Você falou disso. Bandeja com LED, olha lá. Isso, que aí Sabe o que eu, fica, o então, que eu vamos lembrei? Eu não sei se é da época de vocês, mas com certeza é. Não. Os brinquedos do Kinder Ovo hoje eles são completamente diferentes do que eles eram anteriormente. Vocês lembram quando tinha aqueles soldadinhos, aquelas Lembra paradas todas o diferentes? helicóptero de montar, Cara, porque tinha que galera- montar. Hoje em dia vem só Cara, um bonequinho, uns bonecos esquisitos. É. Usando normalmente parece de slime. realidade virtual. normalmente. Não, que fraco. aí você põe assim. Antigamente, você lembra? Tinha os mini crack da. Tipo, tudo. Lembra os mini crack da top. Coca-Cola? O poupançudo Sim. da caixa. Tipo assim, são coisas que tipo faziam a experiência do cliente ser diferente. Eu falo do Kinder Ovo porque Então, olha, a gente lembra. A gente tá aqui quanto tempo não tem e lembra disso. Exato. Quem vai lembrar desses bonequinhos? Você não lembra porque não tem Você lembra os ursinhos da Parmalat, quando eles Sim, fizeram isso? Demais. Taz, Sabe essas aquela coisas propaganda todas, né? daqui, Ah, bom? Nossa, Do sorteio? De Dos qual? picolés premiados? que Lembro. bom que viu. Sim. Sabe? Parece. É que lá foi uma over delivery, né? Mas aí qual que foi importante essa experiência do cliente? Sabe quanto tempo durou aquela campanha? Cara, eu lembro que durou anos aquilo ali. Não, menos de 2 meses. Sério? Mentira. É que eles produziram o estoque e tudo mais, né? Produziram o estoque Aham. Só que o pessoal tem na memória afetiva que foi tanto tempo que até hoje, às vezes, dependendo, a pessoa vai e procura. Se achar o picolé, Porque- pode porque- estragar, vencido. Porque marcou. Então, Mas olha que louco, Mas cara. é que marca, porque você tinha a expectativa. pra trocar. Eles não anunciaram quando acabou. Tipo assim, ó, a partir de agora não tem mais. Tipo assim, galera, ó. Só encerrou. A gente é da época, a gente não teve Você me fez- um anúncio tipo, né, recall. Nem Pessoal, a tinha, partir existe de isso, né? agora. Ó, Gustavo. o rodapé, né? Ó, garantia de 7 dias. Ó, e é muito legal que você falou isso. Eu lembrei da época de uns salgadinhos, cara, que vinham os olhos dentro, umas paradas diferentes Sim, assim. de Que brilhava no zumbi. escuro. Cara, a galera ligado. pirava nisso daí, é muito doido, né? Então vamos falar assim. É por isso que é importante você buscar inovações, Perfeito. né, mas que agreguem a experiência, né? A gente fala muito de experiência de marca, porque é que nem aí pode ser qualquer elemento desse pilar, né? Pode ser o usuário, né? Pode ser o seu cliente ou pode ser os colaboradores. né? Perfeito. Então, Muito massa. beleza? Muito bom. Cara, foi muito bom estar com vocês aqui. Isso, eu agradeço. Voou, Obrigado. né? Voou, Passou. Cara, foi rápido Você pra conversa caramba. muito, mas Eu, né? credo. Cara, me fala uma coisa, como que a galera faz pra achar vocês nas redes sociais, pra Cara, contratar a N? Como que Ó, funciona esse tem processo aí? Meu Instagram é @EltonValentini, Elton com H. Elton com H. Isto. O do Fernando é
Fernando Valentini, né? Então... Valentini, e tem o da N, que é @N Soluções. Então, para contratar a N, no próprio perfil da N Soluções tem o link na bio. No Instagram. No Instagram, tá, @N Soluções. E, pessoal, é ENE, tá? É N fonético, ENE Soluções. Perfeito. Então, o perfil. Então, você pode contratar aí lá, tem o link na bio, pode mandar lá, pode mandar DM, mas se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, também pode chamar tanto a mim quanto ao Fernando nas nossas redes sociais. A gente tem a presença lá, a gente está lá também para poder ajudar os empresários e as empresas desse Brasil a crescer e gerar emprego. Muito bom. Precisar de qualquer apoio com experiência. Show de bola. Vai ter na descrição, então, aqui do podcast, vai ter todos os dados, as redes sociais de todo mundo aí. Foi muito bom estar com vocês. E aí, aquela pergunta clássica, né, do Café com Shark. Para você que não me segue também, deixa seu like aí. Você vai me encontrar @MaiconFranklin lá nas redes sociais, no Instagram e todas as redes. A pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, é que eu sempre faço no final do podcast, assim, do Café com Shark, se vocês pudessem deixar uma frase, eu acho que cada um individual, para o mundo, que fosse reverberar e perpetuar aí em todos os idiomas, tudo mais, o que vocês diriam para as pessoas? É bom falar só em português, né? Mas pode falar sobre primeiro. Faça bem o que faz e lembre-se de sempre fazer o bem. Muito bom. A minha seria, cara, se poupar é se perder. É uma frase que eu aprendi com o Dr. Saulo Barbosa e eu acho ela muito assim, eu levo ela sempre. Meu maior medo, que eu falo pro Fernando, é viver minha vida pela metade. Então eu quero entregar tudo que eu puder aqui e não ter me poupado nenhum dia. Então se poupar é se perder, não se perca. Se desgaste nessa vida, vamos, né, queimar esse mundo aqui com amor. Muito bom. Bom, para você que ficou aqui comigo até o final, deixa seu like aí e a gente se vê no próximo Café com Shark. Valeu. Valeu. Tchau. Obrigado.